cada um. Vai guardando a vida, meu Deus amado, do pastor Davi. Que nesta hora, Senhor, já te agradeço, meu Pai, com a certeza da vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todos que estão concordando, diz. E graças a Deus, meu Pai. Deus do meu pastor. Glória a Deus, aleluia. Um abraço aqui do meu pastor Fábio. Corra não, meu pastor. Deus é fiel, igreja. Irmãos, aquele que subir no altar do Senhor para pregar a palavra dele e não sentir o temor, meu irmão. Não, tá bom, meu diabo. Eu em qualquer lugar, irmão, pode ser aqui, pode ser outra congregação, outra igreja. Quando eu vou pregar, daquele nervosismo, toda hora vai no banheiro, é um bebê de água, que só a misericórdia do Senhor. Mas é normal, igreja. É porque aqui ninguém vai falar de nós mesmos. Nós vamos falar do Senhor. E nesta noite é noite de busca do Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos ministrar hoje uma palavra que muitos não querem mais pregar, não querem mais falar. Mas nós vamos ministrar nesta noite isso. Abra as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 22, o seu versículo 8. Livro de Apocalipse, seu capítulo 22, o seu versículo 8, vamos ler até o 12. Vamos ler até o 17. Apocalipse capítulo 22, o seu versículo 8 até o 17. Vamos ler para ganharmos tempo. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra deste livro e adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras desta profecia, deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar-se. E os que venham sem demora. E contigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática
da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E o que quiser receber de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, um livro muito conhecido perante os evangelhos, os crentes da casa do Senhor. O livro que muitas pessoas têm medo de ler, porque é um livro da revelação. É o livro que João, inspirado por Deus, recebeu as revelações do Senhor, aonde fala das igrejas, aonde fala daqueles que entrarão no reino de Deus. O livro que nos relata a cidade santa, o lugar que está preparado para cada um de nós, a Nova Jerusalém, aonde nós iremos entrar e morar em uma cidade que será a cidade de ruas de ouros, uma cidade onde não terá mais dor nem pranto, uma cidade que está preparada para cada um de nós. Mas também neste livro fala que cada um de nós devemos guardar aquilo que nós temos, que cada um de nós devemos guardar a nossa coroa, aquilo que Deus preparou para cada um de nós, porque a própria palavra do Senhor diz que naquele grande dia, cada um dará conta das suas obras, daquilo que nós fazemos para o bem e fazemos para o mal. Está tudo escrito no memorial de Deus, e naquele grande dia nós daremos conta do que nós estamos fazendo aqui na terra. E a palavra que eu quero ministrar hoje ao meu e teu coração é sobre a vinda de Jesus. A palavra do Senhor diz que no tempo de Noé, as pessoas casavam, davam de casamento, as pessoas farreavam, curtiam, faziam o que bem entendiam da sua vida e não dava crédito à palavra que Deus colocou no coração daquele homem, para falar a tua palavra, que Deus ia dar cabo daquele povo. Mas aquele povo não estava se atentando à palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que naquele grande dia, onde Deus permite que os animais entrassem na arca, e Deus fechou a porta, aquele povo ficou a perecer, batendo na porta, dizendo: deixa eu entrar. E não tinha mais jeito. E a profecia de Deus se cumpriu naquele tempo, onde as pessoas não conseguiram entrar na arca, onde as famílias morreram por causa da desobediência. Mas Deus teve misericórdia de uma família, e Deus ali salva aquela família. E trazendo igreja para os dias de hoje, a palavra do Senhor está sendo pregada, a palavra do Senhor está sendo proferida, e as pessoas não estão dando crédito na vinda de Jesus. Aí nós podemos falar, mas essa palavra é velha. Desde o tempo antigo que nós ouvimos falar que Jesus está voltando, e Jesus ainda não voltou, mas Ele vai voltar, porque os sinais estão se cumprindo, aquilo que está escrito está se cumprindo, e muitos disseram que Jesus ia voltar em tempo, deram até data, mas a palavra do Senhor vem nos dizer que nem o Filho do Homem sabe o dia que Ele vai voltar. Ele pode voltar agora, ou até mesmo voltar quando nós estivermos dormindo em nossa casa. O Filho do Homem pode voltar,
Mas nem ele sabe, só Deus sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. A igreja limpa, adornada, separada, para ele levar junto. Mas as pessoas não estavam dando crédito naquele tempo, e nesse tempo não é diferente. Mas os sinais estão aí, e nós podemos, diante da Bíblia, ver vários sinais. Uns sinais que nós podemos falar é a natureza. Podemos imaginar terremotos em cima de terremotos, maremotos, lugares que nunca poderíamos imaginar de ter um terremoto, está tendo. Podemos imaginar esse tempo frio. Os cientistas estão dizendo que é um fenômeno. A Terra está distante do Sol. Por isso que estamos passando este frio. Para o cientista é um fenômeno da natureza. Mas para nós que servimos ao Senhor, é o sinal da vinda do nosso Senhor. Mas muitos não dão crédito. Aí podemos olhar para a lua. É lua laranja. Lua crescendo mais do que o normal. É lua de sangue. Muitos podem achar até bonito, mas é o sinal da vinda de Jesus. E a vinda do nosso mestre está mais perto do que nós imaginamos. Aí nós queremos vir para a casa do nosso Deus, atrás de coisas que não vai nos edificar, atrás de coisas que vai ficar aqui na terra, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos dar crédito às coisas do céu, a coisa onde o ferrugem, a traça e o ladrão não consome. Nós temos que dar crédito às coisas que nos levam para o céu. Mas os sinais estão acontecendo. É maremoto, é terremoto, é a água do mar se chegando mais para a terra. Quando eu e você, nós íamos para a praia, e nós chegarmos assim na beira da praia, aquele areal grande. Agora você está vendo a praia tomando a parte da areia. É o sinal da vinda de Jesus. Mas muitos estão na casa de Deus dispersos. Muitos estão na casa de Deus achando que Jesus não vai voltar. Mas este sinal que Deus está nos mostrando, que a vinda do seu Filho está próximo. Podemos aqui também falar das doenças, das pertinências que estão chegando, doenças que já eram erradicadas, que não tinha mais, aonde a medicina tinha tratado, e ninguém pegava mais essas doenças. Agora está voltando, como ebola, como outras e outras doenças, que não tem mais jeito, porque a palavra do Senhor diz, quando Jesus ele sai do templo, e sobe o monte para orar com seus discípulos, 4, aquele discípulo pergunta para Jesus, Jesus, quando sucederá o final dos tempos? A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é, acautelai-vos, cuidado, porque em meu nome virão falsos profetas, que dirão eu faço, por causa de mim ele foi curado, por causa de mim ela foi curada, por causa da minha oração ele recebeu uma bênção, porque eu botei o meu joelho no chão, ele conseguiu uma vitória. É falso profeta, o próprio Deus diz, acautelai-vos com esses que dizem que eu sou, que eu faço, que eu posso. E outra coisa, quando você ouvir rumores de guerra, o que está acontecendo em Israel, o povo invadindo a terra santa para destruir, o povo invadindo para tomar uma terra que é santa, rumores de guerra, países brigando contra países, líderes de nação brigando por causa de petróleo,
por causa de coisas que não agradam ao Senhor. Imagine, igreja, quantos anos essa Bíblia foi escrita, e o Senhor já vinha falando, nação contra nação, reino contra reino, filho matando pai, pai matando filho, pestilência, assolações, sinais no céu. Os sinais estão nos céus. Muitas das vezes olhamos para o céu está laranja. Descemos para Camaçari uma vez, a pastora, o céu estava de um lado cinza, do outro preto. É sinais. E a igreja não está se atentando para a volta de Cristo. Aí ele disse, filho matando pai, pai matando filho. Mas uma coisa que chama a atenção é que ainda não será o fim. Pastor, e quando será o fim? Quando o nosso Senhor Jesus vai voltar? Quando a palavra do Senhor for pregada aos quatro cantos do mundo. Quando todo mundo tiver ciência da palavra do Senhor. Aí o nosso Senhor vai descer. E quantos estão na casa de Deus e não vai ouvir o som da última trombeta? Quantos estão aqui na casa do nosso Senhor adorando, glorificando, não perde culto, está aqui todos os cultos adorando, não só aqui, mas estou falando em geral, mas não vai ouvir o som da última trombeta? Como a palavra do Senhor diz, vai ter dois no campo, vai ter dois no campo, ali colhendo o que plantou, um vai desaparecer e o outro vai ficar. Vai ter a mulher que está dando mama a seu filho, aquela criança vai desaparecer. O arrebatamento do Senhor. E nós temos que estar preparados para este grande dia. Nós temos que estar preparados para quando Deus demandar o teu filho e tocar a última trombeta, nós estarmos com nossos ouvidos atentos, sensíveis, suaves, para ouvir a voz do Senhor. Porque muitos vão ficar. E não é o pastor Davi que está falando. É perante a Bíblia do Senhor. Como nós acabamos de ler. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Irmãos, é duro dizer, mas veja aonde Deus Ele coloca aqueles que praticam a mentira. Deus Ele está comparando o mentiroso com o feiticeiro. Deus Ele está comparando o mentiroso com o cão, com o idólatra. Está comparando o mentiroso com o assassino. E muitas das vezes nós, com a nossa hipocrisia, diz assim: este assassino não tem mais jeito. E você, mentiroso, e você que mente, e você que levanta calúnia, será? Está cortando aqui também, igreja. Eu falo você, mas está servindo para mim. Será que nós estamos fazendo o que é certo? Mas a palavra do Senhor vem dizer que quando o amor de muitos esfriar, hoje não tem mais amor para a humanidade. Hoje o prazer do homem é tirar a vida do seu semelhante. O prazer do homem é ver aquela pessoa sofrendo
por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muito esfriaria. Ainda bem, Jesus, que é de muitos e não de todos. Então o amor está se esfriando. As pessoas não praticam mais o amor. As pessoas praticam mais o ódio. Ver as pessoas sofrendo, ver as pessoas padecendo. É um prazer ver um homem jogado no chão. É um prazer ver um bêbado largado. É um prazer ver aquele pobre coitado. E cadê o amor? Mas a palavra do Senhor, Ele vem nos advertir e dizer: cuidado. Se chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E muitas das vezes é o inimigo que coloca na minha mente e na sua mente para não ter mais amor para com o próximo. Mas a palavra do Senhor diz para que eu e você venha ter cuidado, porque ainda não será o fim. Você acha que essa doença que teve aí no ano de 2019 acabou por aí? Vai vir outras, irmão. Vai vir outras piores do que essa. Mas isso não é para mim e para você temer, não. Isso é para mim e para você se achegar mais a Deus. É para que eu e você entenda que a palavra do Senhor terá que se cumprir aqui na terra. Ainda que para isso muitos servos do Senhor tenham que descer à sepultura. Porque quando vem isso ou isto para o mundo, a palavra do Senhor diz que o sol ele não brilha só para o justo. Ele brilha para o justo e para o ímpio. Assim é as coisas que vêm para o justo e vêm para o ímpio também. E a palavra do Senhor diz que os dias já são maus. Estamos vivendo os dias trabalhosos, dias difíceis, dias que muitas das vezes você não acha ninguém para estender as mãos, para te ajudar. Estamos vivendo dias que é melhor acusar do que abraçar. Estamos vivendo dias que se você não tiver alicerçado na rocha, buscando a Deus em espírito e em verdade, você não vai suportar o que está por vir. É por isso que a cada dia nós temos que se fortalecer na presença do Senhor, porque das coisas que ainda estão por vir para a humanidade. E muitas das vezes em nossas orações nós falamos: Deus, nos dá dias melhores. Esqueça, irmão, é daí para pior. É daí para pior. E aí entramos na casa de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Abre uma porta de excelência. Já está aberta, igreja, a porta de excelência. Jesus foi lá para abrir esta grande porta para mim e para você passar. Já está aberta. Quando Filipe perguntou a Jesus: quem é o caminho? Jesus disse: está tanto tempo comigo, Filipe, e não sabe quem é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vou vos preparar lugar, e quando o lugar estiver preparado, eu voltarei e buscarei a minha igreja. Será que nós estamos preparados, igreja, para quando Jesus voltar e buscar a tua igreja? Porque a palavra do Senhor diz: venham buscar a minha igreja limpa, adornada, uma igreja preparada. Nós ainda não estamos preparados,
E estamos em preparação. Porque a partir do momento, igreja, que eu e você estiver preparado, Deus nos leva. Porque todos nós, começando de mim, somos falhos, pecadores, errantes, mas a misericórdia do Senhor, Ele nos livra de todo mal. E quando Jesus, aquele discípulo pergunta para Jesus, olha que palavra maravilhosa Jesus fala para aqueles discípulos, e serve para mim e para você. Cuidado. Cuidado com as falsas pregações. Cuidado com pregações que preenchem o seu ego. Cuidado com pregações que falam que você está salvo. Cuidado com pregações dizendo que você vai ser rico, vai ser próspero. Cuidado. A pregação de Jesus é arrependei-vos. A pregação de Jesus é ande pelo caminho. A pregação de Jesus é se desvie do mal. Procure andar nos átrios do Senhor. Procure se desviar daquilo que te leva à perdição. Por quê? A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. A palavra do Senhor não está dizendo aquele que perseverar até o meio, aquele que perseverar com 2 passos. Não, aquele que perseverar até o fim. E para aqueles que perseveraram até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Imagine, irmão, Jesus nos tira do lamaçal do pecado, no meio de milhares de pessoas. Jesus olha para nós, tem de misericórdia de nossas vidas, estende as suas mãos sobre nossas vidas, nos tira do lamaçal do pecado, nos traz para a graça do Senhor, e para quando chegar naquele grande dia, Jesus dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Horrenda coisa será. Mas a vinda de Jesus está próximo. Pastor, por que o senhor está pregando esta palavra? Porque é uma palavra que nos traz reflexão. É uma palavra que nos mostra que a qualquer momento Jesus pode descer e buscar a tua igreja. E será que nós vamos subir? Será que nós vamos sentar do lado direito de Jesus? Ou nós vamos ser lançados? Não desiste não, igreja. Se você chegou até aqui, permanece. Você passou por tantas coisas. Quantas coisas você não passou pelo amor do Evangelho? Quantas calúnias, quantas decepções, quantas aflições eu e você não passamos pela palavra de Deus, pelo amor dEle. E agora que já está próximo a vinda dEle, nós vamos desistir? Nós vamos ficar no meio do caminho? Desiste não, igreja. Permanece. Ainda que venham as tribulações, ainda que venham as tentações, as perseguições, porque a palavra do Senhor diz: por causa do meu nome serás odiado, por causa do meu nome serás afrontado, por causa do meu nome levantarão falsos contra a sua vida. Mas ainda bem que é por causa do nome do Senhor. Então não desista, permanece firme. Satanás, ele vai enviar os seus para querer nos tirar da presença de Deus. Estamos vivendo, igreja, dias que tudo contribui para mim e para você sair da presença. Tudo está mais fácil.
Mas nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar até o fim. Porque no fim do caminho tem algo preparado para a minha vida e para a tua vida. E só aqueles que perseverarem, que continuarem buscando ao Senhor, vai ter este prazer de receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Aqui no livro de Apocalipse fala de uma cidade santa, aonde só aqueles que vão permanecer com Cristo vai morar. Então eu acho que vocês não vão querer perder esta oportunidade. Uma oportunidade que é preparada para os santos, para aquele que suportou todas as adversidades aqui na terra, para aqueles que não olhou para as adversidades, mas olhou para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, para aquele que olha para o seu alvo. O nosso alvo não é aqui na terra, o nosso alvo não é o homem, não é a mulher, o nosso alvo não é a riqueza que nós temos aqui na terra, não é a nossa casa, nosso carro, nosso bom trabalho. O nosso alvo é Jesus, aquele que morreu na cruz pela minha vida e pela tua vida, aquele que suportou o sofrimento, aquele como ovelha muda não desistiu e permaneceu. E por que aí você vai desistir, igreja? E por que aí você vai ficar pelo caminho? Desiste não, igreja, permanece firme. Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus está à porta, igreja. Então quando passar na sua mente, ou na minha também, em desistir, lembre-se que Jesus não desistiu. Quando passar na sua mente que não está dando nada certo, lembre-se, também não deu certo para Jesus, e Ele foi naquela cruz. Não desista, permanece, se fortalece, se consagre, abra jejum, não dê vazão ao pecado, se livre do pecado, se santifique-se mais. Olha o que a palavra diz. Aqui onde nós lemos: continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue se santificando. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, igreja, que tenho para retribuir para cada um segundo as suas obras. Imagine, igreja, o galardão que Deus tem para cada um de nós, segundo as nossas obras aqui na terra. Mas nós não temos que ser como aqueles fariseus, que quando abençoou, teve prazer de mostrar que estava abençoando. Aí Jesus disse: não seja igual a eles, porque o galardão ele já recebeu, mas o galardão de cada um de vós está preparado lá no céu. E Jesus vai ter prazer, igreja. Imagine, Jesus vai ter prazer de retribuir para cada um de nós, mas só para aqueles que servem o Senhor em espírito e em verdade. E para encerrar, lembre-se de uma coisa: Jesus está voltando. Esta é a palavra que eu deixo para mim e para a igreja nesta noite. Jesus está voltando. Amém? Quero convidar aqui o ministério de louvor. Eu peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. E nós vamos tirar um louvor. E assim nós vamos orar.